Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, Pastor Celso vos cumprimentando, desejando que vocês sejam grandemente abençoados através desse vídeo, através da palavra de Deus. Estamos estudando as nossas lições de Escola Bíblica Dominical, iniciando aí nosso trimestre, o primeiro trimestre do ano de 2021, estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Nós estamos hoje na terceira lição e vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. O texto-áureo da nossa lição fala da seguinte maneira: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Foi palavra falada por Jesus aos seus discípulos, o que aconteceu logo após a sua ascensão ao céu. Alguns dias eles ficam aguardando por um espaço de 10 dias e Jesus envia o Consolador, como ele prometeu, assim como estudamos na lição passada. Ele envia o Consolador e traz agora o batismo no Espírito Santo para a igreja primitiva. Posteriormente, a igreja medieval, a igreja atual, estamos aí sendo desfrutadores, Somos agraciados por estar desfrutando dessa bênção maravilhosa que é o batismo no Espírito Santo. Vamos falar alguma coisa relacionado a esse assunto, procurando ser bem resumido. Nós estamos fazendo um vídeo assim meio longo e nós vamos tentar fazer hoje um pouco mais resumido, mas vamos estar extraindo aquilo que de melhor nós temos na lição. Como eu sempre estou falando, você pode ouvir esse vídeo e depois, no dia da lição, você vai para a escola dominical da sua igreja para você aprender ainda mais e compartilhar com os irmãos aquilo que você aprende e você está tirando as suas dúvidas. Caso você queira também, no nosso vídeo, deixar um comentário aí no canal do YouTube, você pode deixar um comentário, deixar uma pergunta, uma opinião, uma sugestão, e nós vamos aí acatar aquilo que você está transmitindo, que será para nós um prazer estar compartilhando com você. Nós vamos estar entrando direto no assunto. O texto da lição, ou a leitura bíblica em classe, está no capítulo 2 de Atos, do versículo 1 ao 13, quando trata daquele acontecimento da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Olha o que diz a introdução. Eu vou ler a introdução porque achei ela assim muito edificante, traz um esclarecimento muito grande a respeito do que a gente vai estudar. Preste bem atenção. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exagerada, intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Sabe o que isso traz para nós? Aqui tem alguns segmentos cristãos que discordam do batismo no Espírito Santo e ficam, digamos assim, sem alcançar, sem receber essa grande bênção ou ter esse grande privilégio, porque simplesmente desconsideram, tem uma outra linha de interpretação, mas nós não queremos aqui criticar nenhuma pessoa, nós queremos tratar o assunto de acordo com a nossa linha teológica, de acordo com aquilo que a gente vem aprendendo no decorrer dos anos e de acordo com a nossa experiência também, porque é muito bom quando você fala de alguma coisa que você tem experiência, você fala de algo que você pode comprovar. O batismo com o Espírito Santo, para nós, digamos assim, os pentecostais, é uma experiência de cada pessoa que recebe esse batismo. Então, a partir do momento que você é batizado com o Espírito Santo, você não fala simplesmente de uma doutrina, ou de um costume, ou de um ensino, ou de uma tese teológica. Você fala de um conhecimento bíblico e de uma experiência pessoal sua com Deus. É o que acontece na vida daquele que acredita e busca o batismo com o Espírito Santo. Então, essa lição, essa introdução, aliás, está dizendo o seguinte, que o pentecostalismo, o que é o pentecostalismo? A gente explicou na primeira lição. É esse movimento em torno do dia de Pentecoste a partir de Cristo. O dia de Pentecoste era uma festa que você já sabe, que acontecia no meio do povo judeu, 50 dias após a Páscoa. Esse dia era um dia muito especial. Eu não quero entrar em detalhes com ele porque ele toma muito tempo, mas 50 dias. Pentecoste é 50 dias, o 50 dias após a Páscoa,
E o batismo com o Espírito Santo, ou a descida do Espírito Santo, aconteceu nesse dia. E esse acontecimento, no dia de Pentecoste, deu origem a esse movimento chamado, então, pentecostalismo. E nós temos aí as igrejas pentecostais, temos hoje neopentecostais, ou seja, nova forma de observar, de ver, de agir dentro do pentecostalismo. Nós somos o pentecostalismo tradicional e a gente tem aqui as informações do nosso professor, pastor Ezequiel Soares, uma revista que tem um comentário muito profundo. É lógico, a gente não tem tempo de estudar todo ele, senão a gente ficaria aqui 2 horas falando. Mas você pode pegar as referências depois e fazer uma busca maior e você vai descobrir muita coisa. Mas então, a introdução está dizendo que o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exagerada ou exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. O que é que vem a ser isso? Pessoas que são cristãs, que têm muito conhecimento, são intelectuais, mas tem muitas, é lógico, não estamos generalizando, mas tem muita gente que estão simplesmente no formalismo religioso. E essa busca espiritual não existe. Então, o pentecostalismo, ele quebra isso. Ele traz ao cristão uma experiência com Deus. Ele traz ao cristão uma oportunidade de, além de conhecer teologicamente, intelectualmente, ele tem a experiência pessoal com o Espírito Santo. Esta é a razão de nós estarmos aí comentando o batismo no Espírito Santo. Olha o que diz o primeiro tópico da lição, que significa batismo no Espírito. Primeiro ponto, um fenômeno do Pentecostes. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Então já está explicado. Um pastor, por mais inteligente que ele seja, não batiza. Se você participa de um movimento que as pessoas ensinam a falar língua, cuidado. Cuidado, porque não há pessoa que possa ou tenha autoridade bíblica para ensinar alguém a falar línguas. Não. Batismo no Espírito Santo é algo que acontece pela obra poderosa do Senhor Jesus Cristo. É Ele que batiza no Espírito Santo. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai. Foi o que Jesus falou. Jesus disse para os discípulos assim: vocês ficam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lá em Lucas 24, 49, nós temos, aliás, 24, 49 de Lucas, Jesus fala exatamente isso. Vocês ficam em Jerusalém, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos. Eles foram cheios do Espírito Santo, receberam o batismo no Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e começaram a evangelizar de maneira diferente e muito abrangente. 3.000 almas converteram naquele dia. Você vai ver no texto bíblico aí. Então veja bem, o que é o batismo no Espírito Santo? É um revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo é você se identificar com Cristo e receber poder do alto, receber a promessa do Pai. Essa promessa do Pai, Pedro pregou no dia de Pentecostes e disse que ela foi profetizada pelo profeta Joel. No capítulo 2, você conhece, versículo 28, quando ele diz que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O Pai falando. Então veja bem, os discípulos deveriam esperar. Esperaram e aconteceu o cumprimento. Não há dúvida de que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste é uma referência a esse batismo. No versículo 2 e 4, chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Ou seja, Pedro, ao ver a reação do povo, porque, meus irmãos, o dia de Pentecoste reunia judeu de todas as regiões. E ali Jerusalém estava repleta de pessoas. Então aconteceu esse movimento, eram mais de 120 pessoas reunidas em um cenáculo, e de repente diz o texto que todas que ali estavam foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Era o Espírito Santo capacitando eles a falar. Veja bem, então Pedro começa a dar um esclarecimento. Por quê? Porque eles começam a achar estranho, chegaram a dizer, se você ler o texto, a leitura em classe, você vai perceber, Atos capítulo 2. Eles começam a pensar que eles estavam embriagados, usam ali
estão cheias de mosto. Mosto é o vinho em fase fermentada. Então eles começaram a pensar que os discípulos estavam embriagados. E Pedro diz assim, eles não estão embriagados, sendo a terceira hora do dia. Isto é o que o profeta Joel profetizou, que derramaria o Senhor sobre toda a carne do seu espírito. E os seus filhos, vossas filhas, os jovens profetizarão. Então ali estava acontecendo isso. Se você observar o texto, você vai perceber que Deus transmitiu, através desse chamado aqui fenômeno do Pentecoste, que é o batismo no Espírito Santo naquele dia, ele transmitiu mensagem particular a pessoas que ali estavam. Porque eles chegaram a dizer assim, esse povo não é todo, ou todos galileus? Como que a gente ouve eles falar na nossa própria língua? É a chamada glossolalia, ou glossolalia. Várias línguas. Eles falaram mensagens proféticas salvadoras para as pessoas que estavam ali na língua deles, sem as conhecerem. Certo? Isso foi um milagre realizado no dia do Pentecoste, ou no dia de Pentecoste, no dia da descida do Espírito Santo. É por isso que se converteram milhares de pessoas com a pregação de Pedro, porque eles ouviram mensagens de Deus. A Bíblia não traz essas mensagens, mas isso fica subentendido no texto, pelo fato deles dizerem que estavam ouvindo mensagem na sua própria língua. Então Pedro vem e dá essa explicação e mostra para eles, olha, isto é o poder do Espírito Santo. Aqui vem mostrando para a gente que é o seguinte, que isso reforça a ideia de que ser cheio do Espírito Santo, naqueles dias, era ser batizado com o Espírito Santo. Naquele dia é isso que aconteceu. Foram cheios, foram batizados e então falaram em outras línguas, mensagens proféticas e assim por diante. Mas aqui diz o texto que em outras partes do Novo Testamento indica, ou seja, ser cheio do Espírito Santo, indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Tem aqui várias referências, depois você confere. O que vem a ser isso, irmãos? É que no dia que uma pessoa é batizada no Espírito Santo, ele recebe uma capacitação, ele recebe uma carga de poder na sua vida, vamos dizer assim. Mas isso não significa que ele vai ficar 10, 20, 30 anos, 50 anos com esse mesmo poder. Se ele não buscar, se ele não mantiver uma vida de santidade, isso pode desaparecer. Então, ser cheio do Espírito Santo, já nos dias posteriores, nas escritas de Paulo, por exemplo, ser cheio do Espírito Santo era ter uma vida digna de cristão, era ter uma vida coerente, uma vida vivendo aquilo que falavam, ou vivendo os ensinamentos bíblicos, era ter uma vida de santidade. Então, ser cheio do Espírito Santo não é somente ser batizado no Espírito Santo. No contexto de Atos 2, sim, foram cheios, foram batizados e começaram a falar. Significa que antes eles não tinham esse revestimento. Eles não tinham esse poder que eles receberam ali. Mas a partir dali, eles passaram a testemunhar. Você vai ver a história de Atos, leia o livro de Atos, você vai ver a história da igreja primitiva, o que eles enfrentaram, o que eles passaram, porque estavam cheios do Espírito Santo e eles encaravam as dificuldades, os problemas, com muita coragem, com muita firmeza, com muita resignação. E eles venciam, porque eram cheios do Espírito Santo. E por isso a igreja cresceu, a igreja primitiva, ela expandiu a ponto de alcançar o mundo da época, o mundo todo, com evangelização. Vamos para frente, porque os assuntos são muito extensos, mas é importante você saber disso. Ser cheio do Espírito Santo não se refere simplesmente ao dia do batismo no Espírito Santo. Tem muito crente, quem sabe eu estou falando com alguém assim. Foi batizado com o Espírito Santo há 10 anos, há 20 anos. E às vezes fala assim, nossa, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha uma alegria, eu tinha um fervor, eu tinha, sabe, eu falava língua estranha em todo culto. Irmão, cuidado, cuidado. Vamos buscar renovação, vamos viver uma vida de santidade. O dia que a gente vai no culto e demora a falar em língua estranha no culto, a gente já começa a preocupar. Se você está passando um culto, 2 cultos, uma semana, um mês sem falar língua estranha, olha, busque falar língua estranha. A língua estranha, daqui a pouco a gente vai ver o que ela representa. Mas ser cheio do Espírito Santo não é só isso. Você precisa buscar em oração, viver uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ter a presença do Espírito Santo na sua vida. Então a gente precisa separar as coisas, porque às vezes alguém foi batizado com o Espírito Santo, mas ele esfriou na fé com o passar do tempo. Então alguém pode dizer assim, mas ele foi batizado e está aí essa vida desse jeito, mas é porque ele não
deu sequência, ele não continua aquela vida de santidade, certo? E tem alguém que às vezes, isso aqui é meio curioso, tem alguém que ainda não foi batizado no Espírito Santo, mas ele é uma pessoa autêntica, ele é cheio do Espírito Santo, ele é abençoado, ele simplesmente não passou pela experiência de falar em línguas, ele não passou pela experiência daquele recebimento de poder que traz um sinal como evidência que a gente vai ver daqui a pouco, que é a língua estranha. Vamos para frente aqui. O ponto 2. Duas bênçãos distintas. Isso aqui a gente não vai ler muito. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes, sejam eles pentecostais ou não. Isso aqui é uma realidade, irmãos. O Espírito Santo habita em todo cristão. Toda pessoa que aceita o Cristo como Salvador, ele recebe o Espírito Santo. A Bíblia diz, Paulo disse que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo. E aqui chega a dizer assim, ele cita Romanos 8 e 9, que diz que quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Meu Deus, reflete um pouquinho. Quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Aí eu te pergunto, e quem não crê no Espírito Santo? E diz que é cristão? Difícil, né? Vai pesquisar esse negócio, você vai descobrir muita coisa interessante aí. Confessa que é cristão, fala que é cristão, mas não acredita no Espírito Santo. E por isso não é cheio do Espírito Santo. Como que você vai ser cheio de uma pessoa que você não acredita nela? Não tem como. Não é cheio do Espírito Santo, não sente alegria, não é batizado com o Espírito Santo, não tem comunhão com o Espírito Santo, porque não acredita no Espírito Santo. É impossível, lógico, é impossível. Então, resumindo, todo cristão, todos que professam Cristo, são autênticos cristãos, têm o Espírito Santo. Mas não significa que foi batizado no Espírito Santo. É distinto, é duas bênçãos distintas. Salvação é distinto do batismo no Espírito Santo. O batismo, vejam bem que os discípulos já eram discípulos, eram apóstolos, eram salvos, batizados nas águas, comungavam com Cristo. Mas só foram batizados 10 dias após a ascensão de Cristo. Então vamos lá. Terceiro ponto, que é o conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa que ser revestido do poder do alto diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Irmãos, uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ele recebe a capacitação para fazer a obra. Esse texto vai mostrar para nós aqui que tinha... aliás, está no segundo tópico, vai mostrar a finalidade do batismo. Por que foram batizados e por que o crente deve ser batizado? Aqui é uma introdução do que vai acontecer no segundo tópico. Mas veja bem, o conceito teológico está mostrando que ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Ou seja, você já é salvo. Mas quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você recebe mais poder, mais força, mais ânimo, mais coragem para você fazer a obra de Deus. Por que quando a igreja primitiva resolve, capítulo 7 de Atos, resolve, capítulo 6, 7, capítulo 6, resolve separar diáconos, eles passam alguns requisitos para que alguém fosse separado do diaconato. Um dos requisitos era ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para fazer a obra. É uma capacitação para fazer a obra de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo não inicia o crente na salvação, inicia o crente no serviço de salvo, porque ele já é salvo, certo? Vamos para o segundo tópico, o propósito do batismo. Por que acontece? Por que Jesus batizou os crentes? Por que Jesus batiza hoje? Jesus batiza hoje, né? Graças a Deus. Você é batizado com o Espírito Santo. Que bênção, irmão, que bênção. Permaneça assim, permaneça buscando o renovo a cada dia. Por quê que acontece isso? Qual o propósito? Qual a finalidade? Finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Olha o que é esse serviço. Letra A. Poder para uma vida santa e serviço eficaz. Poder para ter uma vida santa e eficaz. Se você não tiver poder de Deus, capacitação de Deus, você não consegue se santificar. Não. Letra B.
pureza ou santificação, simbolizada pelas línguas de fogo. Certo, irmãos? A língua de fogo, lá naquele dia, foi um sinal que eles estavam sendo capacitados. É lógico que esse sinal hoje, assim, numa regra geral, ele não acontece, né? Não, a gente vai ver mais para frente isso aí. Letra C. O revestimento pleno do poder de Deus, porque todos foram cheios do Espírito Santo. Então, todos foram cheios. Cheio significa completo, certo? Você está completamente abastecido, completamente tomado, cheio do Espírito Santo. Essa é a verdade. Letra D. Tem mais uma coisa interessante. Essa é a finalidade do batismo. Proclamação ou testemunho de Cristo. Aí ele cita Atos 1:8. Jesus tinha falado assim, ó: vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, para ser testemunha de Jesus, testemunha, irmão, é uma palavra grega muito forte, certo? Ser testemunha de Cristo é ser alguém que fale a verdade em nome de Cristo a ponto de morrer por Cristo. Não é simplesmente falar, Jesus te ama. Isso é falar, isso é anunciar, é proclamar. Ser testemunha é dizer, Cristo morreu, ressuscitou, está vivo. Eu sou prova disso, sou testemunha disso. E alguém diz assim, negue isso, se você não negar, você morre. Você diz, eu posso morrer, mas não vou negar, porque eu sou testemunha. Eu acredito pela palavra, eu não vi, mas eu acredito pela palavra. Então eu sou testemunha de que Jesus realmente morreu, porque ele me deu essa experiência. Letra D, falamos. Depois, veja bem, olha bem. Proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito Santo, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu diz o texto. Sabe o que vem a ser isso? Deus tem uma multiforme maneira de trabalhar na vida das pessoas. E tem uma multiforma de te usar. Certo? Deus te usa para cada pessoa de uma forma. Deus te usa numa pregação de uma maneira, em um ensino de outra maneira. Se você vai falar para uma pessoa, Deus tem uma forma de te usar. Você vai falar para 1000 pessoas, para 100 pessoas, você tem uma forma de falar. Você vai falar com um drogado, Deus vai te dar uma capacitação para falar com aquele drogado. Você vai falar com outro tipo de marginalizado, Deus vai te dar a capacitação. Você vai falar com uma pessoa de um nível social mais elevado do que o seu. Isso é interessante, viu, irmãos? Muito interessante. Sabe por quê? As pessoas simples, como a gente, que tem um português assim, bem resumido, a gente tem dificuldade de conversar com pessoas que têm um nível alto, uma cultura maior, mais aprofundada. A gente tem dificuldade. Só que para evangelizar, para falar, você não tem. Você fala. Sabe por quê? Paulo disse que Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Certo? Usa as coisas que não são para confundir as que são. Eu falo sorrindo porque eu sinto alegria de ser usado por Deus segundo a sua vontade. Então você que é servo de Deus, recebeu o batismo com o Espírito Santo, você tem essa capacidade de falar. Se Deus está te mandando falar para alguém de um nível social bem mais elevado que o seu, não assuste não. Se Deus preparar essa oportunidade, abre a boca e fala. Ele vai te usar de maneira poderosa. Vai te usar de maneira poderosa. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que falaram, como pessoa. Moisés, quando Deus chama Moisés e fala, volta no Egito e tira o meu povo de lá. Moisés fala, eu sou pesado de língua, eu não consigo falar, eu não dou conta, como que eu vou falar? E Deus falou assim, vai, eu serei com a sua boca. Tá vendo que coisa interessante? Vai que eu vou te encher. E Deus usou Moisés de uma certa forma sobrenatural e inacreditável, indizível, as coisas que Deus fez através de Moisés. Então, deixa Deus te usar. Você é capacitado pelo Espírito Santo. Você foi batizado com o Espírito Santo exatamente para isso, para ter capacitação para falar para quem quer que seja a palavra de Deus. Esta é a finalidade, a principal finalidade do batismo com o Espírito Santo, anunciar o Evangelho. Segundo ponto, capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Você já sabe disso. Batismo do grego é baptizo, que significa imergir. O que é imergir? É imergir num fluido, por exemplo. É você mergulhar. Então, o ser batizado no Espírito significa mergulhar no Espírito, é entrar dentro.
É interessante que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito. Ele que entra em nós e nos preenche. Mas ser batizado com o Espírito Santo é exatamente isso. É ele te encher de uma tal forma, é ele mergulhar na sua vida. É você ficar unido com o Espírito Santo de forma tremenda. Você está completamente cheio do Espírito Santo. Olha aí, veja bem. Ser batizado, então, significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, serem cheios do Espírito Santo, para se referir ao batismo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação. Isso é revelação dos mistérios de Deus. Poder para testemunhar de Jesus, profetizar e realizar milagres. Profetizar, eu quero abrir aqui um parêntese, porque eu falei isso na igreja há poucos dias. Temos que ter muito cuidado com essa questão de profetizar. Porque a profetizar você vai transmitir uma mensagem, uma palavra, digamos assim, uma palavra que Deus vai falar para alguém. Quem sabe um aviso, uma promessa, alguma coisa que Deus estaria falando para essa pessoa, mas essa pessoa não tem capacidade, não tem condição intelectual, emocional, física, de ouvir a voz de Deus, de ouvir Deus falar. Então o que Deus faz? Deus põe a palavra na boca do profeta e fala com essa pessoa. Certo, irmão? Então esse profetizar precisa ser levado muito a sério. Estamos vendo nos últimos dias muitas pessoas dizendo: abre a mão que eu vou profetizar na sua vida. Fecha os olhos que eu vou profetizar na sua vida. E fica profetizando como se estivesse falando para uma pessoa no meio de 200 pessoas. E aí sabe o que acontece? Às vezes acontece com uma e as outras 199 não sabem o que aconteceu. Ou quem sabe nem com uma acontece. Porque muitas vezes não foi Deus que mandou falar. A pessoa está habituado a falar isso. Estou profetizando em nome de Deus. Temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Alguém pode dizer assim: o Celso é incrédulo, o Celso não acredita. Que isso? Eu nasci na Assembleia de Deus, eu batizei com 14 anos de idade, pela misericórdia do Senhor Jesus. Faz mais de 40 anos. Certo? 79, nós estamos em 2001. Então agora, dia 22 de abril, faz então 41 anos que o Celso passou pelas águas do batismo na Assembleia de Deus. Isso é uma alegria muito grande. E eu já vi acontecer coisas, irmão, muitas coisas. Eu já ouvi profecia para mim, sabe? Eu não vou aqui explicar ou falar sobre isso, não, mas eu já ouvi profecias para mim que aconteceu a meu respeito, que nunca aconteceu, nunca. Dirigindo igreja, houve um dia que chegou uma pessoa da igreja e queria dominar a igreja, queria dominar, e eu, como pastor, eu não permiti aquilo. E no final aquela pessoa veio fazer uma oração e lançou ali muitas profecias para vários irmãos que ficaram ali depois do culto, e falou para mim, ainda diz assim: eu vou te dar um sinal hoje, meu servo, para você saber que foi eu que falei isso aqui. Aí você me pergunta: que sinal é esse? Ainda não sei. Isso foi no ano de 2005. Não sei que sinal é esse ainda. E era naquela noite o sinal. E fora isso, são dezenas de coisas que já ouvi, de pessoas que abusaram, ousaram falar no nome de Deus sem Deus ter mandado. Então, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é para alguém profetizar. Na nossa igreja acontece muito. Eu não vou falar isso aqui hoje, sabe por quê? A semana que vem, a lição da semana que vem vai falar dos dons. Certo? A atualidade dos dons espirituais. E aí a gente vai falar de batismo no Espírito Santo, vamos falar de dom de línguas, profecia e tantos outros dons, semana que vem. Mas hoje, então, simplesmente observando, cuidado com profetizar. Temos que ter cuidado. Uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Imagine você, a situação dos discípulos. Jesus era um rabi, ou rabino, um mestre, um ensinador. Tinham os seus discípulos e apóstolos, ou apóstolos e discípulos. Mas ele tinha também uma gama de pessoas muito grande que desconsideravam ele. Pessoas que não acreditavam nele, como o Messias, como o mestre. E como quando ele morreu e ressuscitou, foi prega uma mentira de que o seu corpo tinha sido roubado. E aquilo espalhou ali, e muita gente acreditou naquilo. A maioria do povo acreditou na mentira. E os discípulos tinham que manter a verdade, que é a ressurreição, tinham que dar testemunho, tinham que pregar, tinham que dizer que Jesus ressuscitou para salvar, que ele voltaria. Então essa mensagem, ela precisava ser uma mensagem muito forte, uma mensagem carregada de um poder muito grande. Qual é o poder? O poder do Espírito. Por isso eles foram batizados com o Espírito Santo. Hoje não é diferente. A nossa mensagem precisa desse poder. Por isso Jesus ainda batiza
com o Espírito Santo. O terceiro tópico da lição, nós já estamos caminhando para o finalzinho aqui. Recebimento e evidência do batismo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados com o Espírito Santo, apesar da promessa divina ser para todas as pessoas que convertem ao Senhor. Isso nós já comentamos, é uma realidade. Todas as pessoas têm o privilégio, ou têm o direito e o privilégio até, mas nem todas são por vários motivos. Vários motivos. A gente vai estudar isso numa outra oportunidade, mas para você ser batizado com o Espírito Santo, pelo menos 3 coisas você precisa. Primeiro, acreditar. Certo? Primeiro, acreditar no batismo com o Espírito Santo. Senão você não tem como você receber. Segundo, você precisa desejar. Você precisa almejar. Terceiro, você precisa buscar. Então você precisa dessas 3 coisas pelo menos. É lógico que você pode dizer aí, eu preciso jejuar, preciso ler Bíblia, estar nos cultos, orar muito. Lógico. Mas tudo isso faz parte do buscar. Certo? Então você precisa dessas 3 coisas. Mas se não acreditar, não tem como. Então o batismo do Espírito Santo ele é para todas as pessoas. No capítulo 2 de Atos, tem um versículo ali, o 49, Pedro ele prega aquela mensagem do dia de Pentecostes, as pessoas começam a ouvir e Pedro vai pregando e fala do apóstolo, aliás, fala do profeta Joel, e ele dá uma explicação a respeito daquele movimento que estava acontecendo, ele fala da morte de Jesus, fala muitas coisas, e aí o povo começou a sentir uma mensagem, alguma coisa poderosa. E Pedro, então, eles começam a perguntar, o que a gente faz? E para a gente receber a salvação, aí Pedro fala assim, vocês devem ser batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, certo? E recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, você receber esse dom de falar em língua, você vai receber esse dom de ser cheio do Espírito Santo. Aí ele fala no versículo 49, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chama. Olha, irmão, olha que coisa boa. Esse versículo é um versículo tremendo, porque ele dá pra gente uma garantia, uma segurança, não é isso? Olha aqui. Eu vou confirmar o versículo aqui, porque você pode não ter lido esse versículo ainda, e eu citei o versículo, mas eu quero que você leia depois com o tempo. Olha, é o versículo 38 e 39 do capítulo 2 de Atos, o que eu citei aqui. Atos 2, 38 e 39. A promessa diz respeito a vós, quem é o vós? Os judeus que estavam ali ouvindo. Aos vossos filhos, posteridade, certo? Aos que estão longe, quem que estava longe? Os judeus que não estavam em Jerusalém, os que estavam em outras províncias, os que estavam fora de Israel. Depois ele diz assim, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chama. Deus te chamou? Chamou? Você ainda não é batizado com o Espírito Santo? Você está perdendo. Busque. A promessa é para você também, certo? Leia a Bíblia, confirma aí. Olha aí.